Começamos mais um episódio do CPCast. Eu sou a Gabriela Rosa. Eu sou Luciano Nogueira. Luciano é diretor pedagógico. A Gabriela é coordenadora de educação infantil, fundamental, professora de biologia. Para por aí. Então tá, por enquanto só isso. Hoje, mais um episódio. Falaremos sobre o quê? Nós tivemos uma enquete no seu perfil e o segundo colocado foi temperamentos. Eu coloquei uma caixinha no meu perfil. O que apareceu mais foi temperamentos. Então, para a felicidade geral da nação, hoje temperamentos. Boa. E a gente escolheu algumas perguntas que a gente recebe muito, né? Coisas mais... que as pessoas têm mais dúvidas, né, talvez. A gente fez um treinamento aqui agora no meio do ano com as professoras, falamos um pouquinho de temperamentos e tem algumas perguntas delas aqui, tem perguntas que eu já recebi no meu Instagram, coisas que eu converso com amigos na rua e eles falam assim sobre temperamentos e eu fico, meu Deus, de onde essa informação veio? De onde essa pessoa tirou isso? Hoje no Globo Repórter. Né? Onde vive, onde mora, o que come, como se reproduz. Então a gente vai falar disso. E a verdade é que temperamento deu... A gente até falou isso no treinamento, né? Deu uma explodida, né? É um assunto que hoje as pessoas falam muito. Mas falar muito não significa... Falar bem. Falar bem. Então acho que como tudo que tá em alta, a gente tem que tomar cuidado pra também não rotular, né? Não só com temperamento, mas com tudo. Então, acho que vale a pena a gente insistir. Antes da gente começar, vou te pedir para deixar sua curtida. Você tá livre aí para fazer seus comentários. Você sabe qual é o seu temperamento? Coloca aí nos comentários qual é o seu temperamento. Boa! E deixa sua curtida porque você ajuda o vídeo a chegar para mais gente, divulga o trabalho da gente, é legal, ajuda os outros também a ter acesso a essa informação. Então, sempre bom, né? Isso aí. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, primeira pergunta aqui, que é eu acho que é a dúvida de todo mundo, né? Como é que faz para descobrir o temperamento? As pessoas ouvem sobre temperamento, ficam fascinadas. E aí, qual é o meu temperamento? Como é que eu faço para descobrir? Pega são 4, tá, gente? Já vou começar dando esse spoiler. Os temperamentos são 4. Se o nome que você achar mais interessante, você finge que é o seu. E aí, vai dar bom. Pode ser, né? Tô brincando. O temperamento... é uma coisa, primeira coisa que a gente precisa dizer, que é uma coisa que vem com a gente. Então, pra gente conseguir tentar, pelo menos, identificar o nosso temperamento, até você que nunca ouviu falar sobre isso, que não sabe, o ideal é que você olhe pra trás e não pro agora, necessariamente. Porque o temperamento, como ele vem, ele é uma coisa muito natural da pessoa. Então, as inclinações do temperamento, elas são muito naturais na comunicação da pessoa. Então, o interessante no temperamento é a gente olhar para a infância. Mas eu não lembro nada da minha infância, eu não consigo, eu não sei... Não, você sabe, alguma coisinha aí, algum indício você tem. Se você era uma criança mais extrovertida, se você era uma criança mais introspectiva, se você chorava muito, se você não chorava muito, se você tinha muitos amigos, se você não tinha muitos amigos, se você lembra muitas coisas da sua infância, se você não lembra muitas coisas da sua infância. Então, o ideal pra gente começar, pra quem não sabe nada de temperamento e quer tentar descobrir o seu, não é ir direto pro teste da internet. Porque o teste da internet você vai geralmente responder, pelo menos os que eu já vi, você vai responder baseado no que você é agora. Então, nas suas relações pessoais agora. E isso é tendencioso, é muito tendencioso. Então, de cara, o que eu falo, a ideia pra se você tá aí começando a entender temperamento é olhar pra trás. Eu mesma, na época que eu comecei a pensar sobre temperamento, eu olhava muito pro agora. Então, eu confundia. Uhum. Eu falava errado. A Gabi achava que era colérica antigamente, né? Eu expliquei na formação para as meninas que isso é só falta de educação. Mas a gente fala sobre isso. A gente tem algumas formas, né, que as pessoas tentam descobrir os seus temperamentos. As 3 que eu já vi, que são as mais comuns, né, são esses testezinhos de internet, testezinhos de livro às vezes, que são bem precisos, né? A revista Capricho não consegue descobrir o seu temperamento. Esse é um ponto importante. A segunda coisa que eu já vi muita gente fazendo, né, que foi como eu comecei e que eu acho que é a mais legal, né, porque
te dá uma capacidade de descobrir não só o seu, mas dos seus filhos, né, de pessoas próximas. E o temperamento tá aí para ajudar a gente a lidar com essas pessoas também, né, com as nossas questões e com o outro também. É a análise simbólica. A análise simbólica, ela dá um pouco mais de trabalho, mas ela é muito mais precisa. E a terceira forma é o cálculo natal. Sabia que tem isso? Sabia que eu nunca fiz? Já fizeram o meu. Eu nunca fiz. Eu não milito muito nessa área, mas eu acho interessante e já fizeram o meu. Que é uma coisa que se faz olhando pro mapa natal da pessoa. E aí cada planeta tem um valor, cada coisa tem um valor e tal. E... bateu ali, deu mais ou menos. Não bateu 100%. E aí, a Por cabeça? quê? Porque no meu cálculo, eu tenho a secura. A secura tá ali, com certeza, né? A secura é uma característica tanto do colérico quanto do melancólico, mas entre a frieza e a quentura, deu empate. Deu exatamente o mesmo valor. Então, ficou um meio inconclusivo ali. Entendi. Né? Pela análise simbólica, eu sou colérico. Então, faz sentido, mas... sempre que você vai pro lado da matemática, corre esse risco de dar empate. Né? E aí, empate é uma coisa até que tá numa das perguntas aqui que a gente vai falar isso que eu ia falar. Dá pra gente desempatar se a gente falar de aporte, mas é spoiler. Mas a grande vantagem de você ir pela análise simbólica é que você consegue ter o princípio que vai te orientar para descobrir qual é o seu temperamento. E você vai conseguir observar sinais em N coisas, né? Você não vai ficar preso a uma metodologia, você não vai precisar desesperadamente de um tipo específico de informação ou de um tipo de resposta. Então você ganha um pouco mais de flexibilidade para fazer essa análise. Por exemplo, quando você olha a expressão facial de uma pessoa, só um exemplo, tá? Não é assim que a gente determina o temperamento, mas só um exemplo. Quando você olha a expressão facial de uma pessoa, você vai perceber que cada temperamento se comporta de uma forma. Faz sentido determinadas expressões para determinados temperamentos. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa que, quando ela vai precisar reagir a alguma coisa, ela dá aquela puxada nos lábios para dentro, morde o lábio com o próprio lábio, ela dá aquela... Cara, isso é muito melancólico. Isso é muito melancólico. Olha só, eu ia falar alguma coisa, mas eu tô jogando pra dentro antes, né? Se você vê uma pessoa que tá o tempo todo com ar passando, né? O sanguíneo, ele tem essa coisa, ele tá pronto pra falar. Ele tá meio que de boca aberta já, né? Ele não se fecha muito, ele tá ali pra expandir. O colérico, apesar de estar ali pra expandir também... Ele já gosta mais de encostar os dentes um no outro, assim. Ele já tem uma tensão ali, algo ali que você vê que tem uma energia ali dentro, mas que é uma energia diferente da do sanguíneo, né? Então, você vai vendo que pessoas muito expressivas, o sanguíneo ele não consegue disfarçar o que ele tá sentindo. É muito difícil para ele disfarçar o que ele tá sentindo. Então, você olha pro rosto do sanguíneo... ele tá sempre muito expressivo, né? Quando ele tá triste, a boca inverte, que a gente fala, né? A boca dela isso aí. Faz aquele bico. Quando ele tá incomodado com alguma coisa, ele faz aquela feição de quem tá sentindo um cheiro bem ruim, sabe? Eu chamo de cara de cheirando pum. Que a pessoa fica, né? Aquela cara assim de, meu tentando Deus, entender. Que cheiro é esse, né? O sanguíneo ele é muito assim. Então, se você... vai pegando as dicas do comportamento, de como a pessoa se move, né? Tem muita coisa na simbólica, que não só as atitudes e as reações. Então, a simbólica é o jeito mais flexível e eu diria o mais próprio para você identificar o comportamento. Tendo o cuidado que a Gabi falou. O temperamento é uma coisa que vem com a gente, que nasce com a gente, vem de fábrica. E o ideal é que a gente eduque esse temperamento ao longo da vida. Sim. Então, você não vai reagir de acordo com o seu temperamento sempre.
Então, se você já passou por muita coisa, se você já sofreu algum trauma, se você já adquiriu uma quantidade relevante de experiência na sua vida, muito provavelmente você vai ter acalmado algumas características do seu temperamento e tentado desenvolver outras características que não são nem tão naturais a você, mas que agora você tem. Por exemplo, é possível um, sei lá, fleumático trabalhar com vendas? O ideal é que ele se sanguinize um pouquinho. O vendedor ele vai precisar conversar, ele vai precisar buscar informação, ele vai precisar ter assunto com a pessoa para fazer um bom processo de venda. Isso não é tanto do fleumático, não é tanto do melancólico, né? Não é nem tanto do colérico. O colérico ele é mais prático. Ele é mais prático, ele é mais racional, ele quer uma profundidade um pouquinho maior na conversa dele. Uhum. Mas o vendedor ele precisa aprender a se interessar pelo problema do outro. Sim. E a conversa, né, essa fluidez da conversa que o sanguíneo tem é muito propícia para isso. Então você pode ser fleumático e trabalhar com vendas, você vai ter que aprender essa nova habilidade. E aí vai parecer que você não é tão fleumático assim, mas você é fleumático. É engraçado você falar isso, porque as meninas aqui da secretaria, quando elas vêm, tem um atendimento. E aí, beleza. Quando eu finalizo esse atendimento na secretaria de volta, né? Apresentei a escola, fiz o processo. E aí, tô lá com o pai ainda conversando, pegando alguma informação com elas, né? Mas finalizando ali. E aí o pai sai, terminou a visita, o pai foi embora. Eu paro, sento e dou uma respirada. E as meninas falam, caraca, você encarnou um personagem. E na verdade não é que é encarnar um personagem, é porque demanda um esforço muito maior o melancólico. É um esforço diferente. É diferente. Não é porque, nossa, essa Gabriela não existe, mas é porque pra ela existir demanda uma quantidade maior de energia. Isso não é natural pro melancólico fazer esse processo e agir com as pessoas que não têm intimidade, enfim, nesse processo. Então, é interessante você falar isso do processo de venda, porque elas mesmas falam, caraca, você encarnou um personagem. Eu falei, não é um personagem, é uma necessidade, é um esforço maior necessário pra conseguir executar essa ação, né? Sou eu, mas pra mostrar esse eu... Demanda. E aí, rapidinho, você falou sobre temperamento. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente só pode emendar aí, que as pessoas confundem, que é a questão da personalidade. Eu acho que já dá pra gente emendar nisso. Que é uma das perguntas aqui. Isso. Né? Que o pessoal, o que é temperamento e o que é personalidade, né? A gente falou que temperamento vem com a gente, né? E a personalidade não, né? A personalidade, só pra gente diferenciar... Vou fazer, já que o Luciano falou de simbólica, aí a gente vai voltando para dar a simbólica dos elementos e conforme a gente for falando. Mas se a gente for usar uma analogia, usa o temperamento como raiz lá da planta e o que for crescendo em cima dessa raiz, a gente fala como personalidade. E aí, a ideia, o ideal é que a personalidade seja montada e moldada em cima do temperamento, mas que esse temperamento consiga ser adestrado... Vou usar essa palavra assim, adestrado em cima dessa personalidade. Então, se você constrói a sua personalidade, se você vai construindo essa sua personalidade a partir apenas do seu temperamento, não é isso que a gente quer. A gente quer que esse temperamento não é que se modifica, porque o temperamento não modifica, mas que ele seja moldado a partir da personalidade. O temperamento, ele é a base. Exatamente, né? Ele é a raiz, ele é o ali. solo ali, a raiz nessa analogia da planta. A personalidade, ela é formada por 7 outras capacidades que a gente tem, que a gente chama de faculdades humanas. Então, a gente tem senso comum, a gente tem razão, a gente tem os 2 apetites, o concupiscível e o irascível, a gente tem os 2 intelectos, o intelecto ativo e o intelecto passivo, e a gente tem a vontade. O que a gente faz ao longo da vida para ir melhorando, para evoluindo? Sobre o nosso temperamento, a gente vai desenvolvendo essas faculdades humanas. A gente vai desenvolvendo essas capacidades de fazer coisas, que são as faculdades. A gente desenvolve 6 delas, né? A única que a gente tem muita dificuldade, que a gente precisa desenvolver indiretamente, é a vontade. Então, a gente vai desenvolvendo essas capacidades e essas capacidades fortalecem a nossa vontade.
E aí a vontade, por sua vez, retribui, né? Meio que iluminando essas capacidades, dando mais potência para elas. E isso é a personalidade, isso é a construção de uma personalidade. A cada momento da vida, a gente tem como foco uma dessas faculdades, uma dessas capacidades que a gente tem. Então, lá no início da vida é o senso comum, né, que é a capacidade da gente aprender o mundo, receber através dos sentidos as informações e guardar essas informações dentro da gente. Depois a gente vai desenvolver a razão, que é uma capacidade que já organiza o que o senso comum aprendeu. Depois a gente tem os apetites, que vão ensinar a gente ou que vão estimular a gente a desejar coisas prazerosas, a desejar coisas difíceis. Depois a gente passa para os intelectos, né, que vão fazer a gente lidar com coisas superiores, com informações superiores, com aspirações superiores. E isso tudo construindo e fortalecendo a nossa vontade. Essa é a versão 30 segundos, pitch de elevador da construção de uma personalidade, né? Mas isso tudo acontece sobre o nosso temperamento. Então, obviamente, se você precisa realizar coisas difíceis, você vai precisar ser uma pessoa que tenha desenvolvido a virtude da disciplina, que é uma virtude que está mais ligada aos temperamentos secos, colérico e melancólico, do que aos temperamentos úmidos, sanguíneo e fleumático. Então, o sanguíneo e o fleumático, se quiserem chegar lá longe, realizar coisas difíceis ou satisfazer o seu apetite irascível, eles vão precisar de muita disciplina, por exemplo, né? Uma das coisas. Então, eles vão precisar se educar em relação a isso, vão precisar adestrar o seu temperamento para que eles consigam ser disciplinados, perseverantes, né? E por aí vai. A questão de personalidade, né? E aí foi um dos pontos que a gente discutiu nesse dia, é porque muita coisa influencia em quem a gente é e na forma que a gente age, né? Teve até uma vez que a gente fez... Nesse dia no treinamento. No treinamento das professoras aqui na escola. Teve até eu acho que a gente fez um episódio sobre isso e depois a gente até refletiu mais sobre o assunto, que é sobre como as pessoas influenciam, né? Será que as pessoas que estão à nossa volta influenciam no jeito que a gente age, no jeito que a gente é? E sim, as pessoas à nossa volta influenciam no jeito que a gente age, no jeito que a gente é, porque basicamente tudo é influência. E isso reflete na nossa personalidade. O nosso temperamento, isso aí é uma coisa que as pessoas precisam ter. O temperamento, ele não muda. O temperamento, ele vai ser o mesmo. Se você é melancólico, você é melancólico. Se você é sanguíneo, você é... mas a pessoa é muito disciplinada. Não tem Essa como é a nossa terceira pergunta. É a terceira? Não muda. Temperamento não muda. Mas a pessoa é muito disciplinada. É impossível ser sanguínea. Não, ela é uma sanguínea que foi educada, que se autoeducou, talvez, para conseguir cumprir com o que tem que ser feito. Então, apesar do temperamento não mudar, o nosso objetivo na análise dos temperamentos e no conhecimento dos temperamentos é que a gente consiga extrair o melhor dele, né? Arrumar os vícios, arrumar os defeitos que cada temperamento tem, inclusive alguns defeitos mais característicos, e trabalhar no melhor daquilo ali, daquele temperamento. Posso voltar na pergunta 1? Pode. Fala dos elementos, porque eu acho que isso ajuda muito as pessoas a reconhecer. Eu ia falar isso pra gente dar uma parada e falar, isso, né? Que é o basicão que a gente já assumiu que o pessoal sabia. Então, botar vai pro minuto 19 aí, 18, sei lá, como é que vai ficar depois da edição isso aqui. Pra você ver a descrição dos temperamentos, né? Então, são 4 temperamentos. A gente fala de sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, você pode... Tudo que tem de 4 na natureza, né? Tudo que é do nosso mundo, do mundo material, que tá em 4, indica a totalidade desse mundo material. Então, se você pegar as estações do ano, são 4 estações do ano. Se você pegar os elementos, são 4 elementos que a gente trabalha, que formam o mundo material. Esses elementos são ar, fogo, água e terra.
né? Então quem já viu lá Avatar, a Lenda de Aang, sabe que tem lá as 4 tribos, pelo menos na primeira temporada, que é a tribo do fogo, a tribo da água, a tribo do ar e a tribo da terra. Você falou Avatar, eu achei que fosse o filme, eu ia falar, não tem nada disso. Não, é o desenho. Ah, tá, eu falo, não tem nada disso. Tem uma galera nerd aí que vai saber o que eu tô falando. Então a gente tem os 4 elementos. Tinha no desenho do Capitão Planeta também, pra quem é mais velho. Só que aí tinha o 5º lá, que era o coração. Sou jovem. Então, cada temperamento se identifica com um desses elementos. Sim. Tá? Na verdade, e com a combinação de 2 polos. Né? Você tem a quentura, o calor, que expande, e você tem o frio, que contrai, que internaliza. Né? Então você tem o polo quente e o polo frio. Imagina um círculo aí, galera. Divide ele, faz uma cruzinha assim, né? Dá pra botar a imagem aqui pra quem estiver vendo Editor, no YouTube. por favor. Editor, por favor. E aí você tem dos lados, para um lado e para o outro, você tem a umidade e a secura, né? Então, a combinação de calor com umidade vai gerar um temperamento e se identifica com um elemento. Uhum. Qual é o elemento que carrega calor e umidade? É o ar, né? O ar é esse elemento que se identifica com calor e umidade. E ele representa as características do temperamento sanguíneo. Então, o sanguíneo ele é quente. Tudo que é quente tende a expandir, né? É o balãozinho de ar quente que vai subindo. É o ar quente que sobe, né? E nas aulas de química a gente aprende que tudo aquilo que é mais quente é um pouco mais agitado. Uhum. Quando você esquenta a água, as moléculas da água se agitam, né? E elas passam a ocupar mais espaço. Então, tudo que a gente esquenta se agita um pouco mais, ocupa um pouco mais de espaço, expande, fica mais volátil, né? Um pouco mais solto, assim, digamos assim. Esse é o sanguíneo. Isso é muito legal pra você reconhecer, porque se você tá pensando em alguma pessoa aí pra identificar o temperamento, aquela pessoa que ocupa espaço, que fala, que toma o ambiente, pode ser uma pessoa sanguínea. Só que o sanguíneo, ele também é úmido. Então, ele também se adapta. Uhum. Ele consegue... tudo aquilo que é úmido, né? Se a gente pensar... são coisas que são mais macias, são mais maleáveis, são menos enrijecidas, são menos secas. Úmido é menos seco. Então, o sanguíneo, ele também é adaptável, né? Se a gente pensar no ar, o ar, ele adquire a forma daquilo onde ele está. Enche um balãozinho Você aí. tentar encher um balão, o ar vai estar ali dentro, né? E você consegue comprimir ele um pouquinho, ele expande um pouquinho, ele tem uma maleabilidade da umidade, tá? Então, esse é o sanguíneo. Se você for pensar em estações do ano, o sanguíneo ele é a primavera. Então, quais são as características da primavera? A primavera chove muito. A primavera você começa a esquentar. A primavera ela é colorida. A primavera ela traz esperança, ela traz renovação. Então, o sanguíneo ele tem essa capacidade também de deixar o ambiente um pouco mais leve, um pouco mais brilhante. Ele age de uma forma que transforma um pouco o ambiente onde ele está. Então, o sanguíneo ele vai ser o cara, ele vai ser a alegria da festa. Ele vai ser aquele cara que chega, ele é o lubrificante social, né? Ele age assim nos grupos. Então, todo time seria legal ter um sanguíneo ali com alguma ascendência, porque ele vai juntar a galera, ele vai marcar os eventos, ele vai... A bateria social do sanguíneo é alta, tem carga. Né? É alta, ele vai ajudar as pessoas a fazerem as pazes, ele vai conciliar um pouquinho mais. Isso é um sanguíneo bem educado, né? Um sanguíneo mal educado, ele tem zero atenção, ele toca o terror, porque ele não para nunca, ele não fixa em nada, e por aí vai. Né? Beleza, falamos do sanguíneo. Se a gente andar uma estação do ano para frente, aonde é que a gente chega? A gente chega no verão. Sim. E apesar da gente estar aqui num clima mais tropical, onde a gente tem as chuvas de verão, no hemisfério norte, o verão é a temporada seca. Sim. Então, é mais quente, ou ainda é quente, e é seco.
Então a gente tá falando de calor com secura agora. E a gente tá falando de quem? Qual o elemento que é quente e seco, que não carrega umidade? A gente tá falando do fogo. Então o fogo, ele tem as suas características assim como o ar. O fogo tanto pode queimar, quanto pode cozinhar um alimento. Você pode destruir lá o seu churrasco de domingo. Sim. Né? Beijo, um abraço, pessoal aí que passamos as férias de julho juntos. Que gostam de carne queimada. Então a gente, né? Mas o fogo, ele tem essa capacidade. Você pode fazer aquela picanha ao ponto maravilhosa, né? Rosinha, vermelhinha ali, maravilhosa. Ou você pode fazer aquela carne carbonizada, né? Bacana, sequinha. Depende do quanto de fogo, de quanto de temperatura você aplica ali. Sim. Se você botar a mão no fogo, você pode se queimar. Mas se você tiver... Se você botar só perto, o fogo aquece. Você se aquece, né? E isso é bom. Muito. Isso pode ser bom. Então, o colérico, ele tem essa capacidade. Ele tanto pode transformar para melhor, como ele pode destruir. Destruir. Então, quando a gente vê uma criança colérica, os coléricos sofrem com diagnósticos terríveis, né? A gente estava falando de um caso aqui preocupante de um diagnóstico que a gente teve aqui essa semana. Sim. Né? De um atendimento muito, muito, muito mal feito. Então, mas coléricos têm essa questão de serem agitados, de serem mais brigões, controversos, de não levarem desaforo para casa, essa coisa toda, né? Por quê? Porque o fogo, você não controla ele. Ainda mais muito em difícil. Criança, né? Ainda mais a criança. Se a gente vai falando dessa simbologia toda, que o Luciano já falou do sanguíneo, a gente tá no colérico agora, e o nosso objetivo é que esse temperamento seja educado, na infância ele não tá educado ainda, né? Então esse fogo, ele a chama tá acesa, então leva tempo pra gente domar esse fogo aí. Então, crianças coléricas tendem a ter alguns diagnósticos realmente. Quando você acende a churrasqueira, você tem aquele... Primeiro é difícil de pegar, né? Uma vez que pegou, você vai ter labareda. E é meio incontrolável. Não tá na hora de colocar a carne ali ainda. Quando é que tá na hora de colocar a carne? Quando tá aquele braseiro bonito, uniforme, né? Que tá aí. Pois é. Então, o fogo, ele leva um tempo pra amadurecer, pra poder ser usado de forma benéfica, né? Não é de uma hora pra outra. Então, o colérico tem essa característica. Se a gente continuar mais uma estação do ano, a gente chega no... Vamos lá. Outono. Outono. Primavera, verão, outono. Outono. Né? Então, o outono, ele ainda tá do lado seco, mas ele já tá esfriando. Sim. Então, a gente tá falando de frio e seco. Né? Frio e seco, qual é o elemento? Terra. Terra. Né? Então, a terra é esse elemento que a gente identifica com a secura e com o frio. O melancólico, que a gente identifica com a terra, com o frio e com a secura, ele tende a internalizar mais que os outros dois temperamentos, né? Ele traz para dentro, ele faz essa... Ele escuta, ele reflete, ele absorve antes de fazer qualquer coisa. A terra também tem uma característica que ela marca, né? Sim. O fogo, se você der uma pancada no fogo, o que acontece? Ele dá aquela dançada e acabou. Se você tentar bater no ar, o que acontece? Não fica marcado. Não fica marcado, né? Apesar do colérico ter a secura, o melancólico é aquele que marca mais. Sim. Né? É aquele que, por não reagir de pronto, ele sente mais a pancada. É porque se for fazer uma comparação, geralmente o colérico ele marca o outro. Também, né? E o melancólico geralmente traz pra si, traz pra dentro. Então a marca fica... um soco no fogo, você corre o risco de queimar a mão. Exatamente, né? Exatamente. O melancólico não, ele vai absorver aquilo. Exatamente. Então, uma preocupação muito grande que a gente tem com as crianças melancólicas é que elas aceitam muita coisa ruim, né? Elas são capazes de aceitar muita coisa ruim sem reagir. Então parece que não tá dando problema. Parece que tá tudo bem. Parece que tá tudo bem, mas não está. Aquilo ali vai se manifestar depois. Então a criança melancólica, ela tende a ser uma criança mais quietinha,
uma criança que reage menos, que aceita mais, né? Então, é mais fácil de lidar no primeiro momento, mas também exige um cuidado maior. É que nem aquela história, tem uma... A gente já teve alunos aqui assim, alunos 1 ou 2, é raro. Acho que foi um só, que ele tinha um problema de sensibilidade, que ele não sentia dor. Então, não podia correr, não podia fazer nada, ou sentia muito menos dor que o normal, porque podia se machucar seriamente. Que não ia... E você não ia perceber na hora, né? Então, a gente teve um aluno assim há um tempo atrás. Então, isso é uma coisa meio do melancólico. Se você tivesse que criar um paralelo entre uma doença, um problema, né? E o melancólico seria isso, né? Não parece que tá doendo, mas tá machucado. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, se a gente continua na roda, a gente chega em qual estação? Inverno. Frio e úmido. Né? Sempre pensando nas estações do hemisfério norte, tá, gente? Lá, realmente, o inverno é quando chove mais. Chove o tempo todo, né? Então, o que você tem aí? Você tem água. A água a gente identifica como fleumático. O fleumático, ele já é mais maleável, ele é absurdamente maleável. O fleumático, ele vai... A água, em qualquer lugar que você coloque ela fica. Se você coloca num copo, ela fica no copo. O ar meio que você tem que prender no balão, você tem que prender em algum lugar. A água não. A água, você derramou ela ali, ela tá ali. É isso aí. Agora, a água tem uma característica muito interessante, que é difícil de você valorizar num melancólico, porque ele precisa estar bem educado. O que acontece se você deixar a água empoçar na laje da sua casa? Ela vai... Você vai ter uma goteira. É isso. Vazamento. Porque a água encontra um caminho. Sim. A água, a partir do momento que tem gravidade agindo sobre ela, que tem uma força agindo sobre ela vai encontrar um caminho. Ditado pra vocês: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. É uma característica do fleumático. O fleumático, ele tem essa capacidade, né? Sim. Se você direciona o fleumático na direção correta, se você aponta ele na direção correta, ele vai. Na direção errada também. Também. E não para. É, isso aí. A gente associa mais o fleumático, infelizmente, com a poça, né? O fleumático mal educado, a gente associa ele com a poça. Fica aquele negócio esparramado ali, paradão, tal. Que aceita qualquer coisa. Que aceita qualquer coisa. Mas um fleumático bem educado, ele tem uma capacidade de realização maravilhosa. Então, porque ele tem essa característica da água. Então, você tem que ter muito cuidado em qual jarro, em qual copo, em qual vaso você está colocando aquele fleumático. Quais contornos você está dando para aquele fleumático? Quais os limites que você está colocando para ele? Porque uma vez que você apresenta os limites para o fleumático, ele vai ficar ali dentro. Ele vai ficar ali. Então, se são limites legais, né, se são valiosos, ele vai ficar ali muito tempo e muito bem. Adaptado, né? Mas também não espere que o fleumático te dê tanto feedback assim sobre se isso está legal ou não. Porque ele também é um temperamento frio. É igual, já ouviram um termo também, né? Água com gosto de geladeira. A água que fica na geladeira e fica garrafa de água, não sei o quê. E pega o cheiro, o sabor da... Ai, nossa, essa água tá com gosto de geladeira. Tá com gosto do alho, porque a água tem essa característica de absorver. E aí, uma das preocupações com crianças ou adolescentes fleumáticos é a perda da personalidade, né? Porque pega muito a... Não que esteja com essa personalidade construída ainda, mas pega muito influência dos outros, né? Então, é um temperamento que tende a não ter a própria personalidade e sim absorver muito do ambiente. Mas aí, Gabi, eu me identifiquei muito com o sanguíneo e com o melancólico. E eu fiz um testezinho lá na internet que disse que eu tenho 2 temperamentos. E 2 temperamentos opostos. Gente, pega esse teste... E denuncia. Completamente opostos, né? Se você identificou aí a rodinha, o sanguíneo e o melancólico, eles estão em polos completamente distintos.
Dizem, eu já ouvi falar sobre isso, que inclusive se complementam, né? Porque ter um sanguíneo na vida de um melancólico e ter um melancólico na vida do sanguíneo dá uma arejada, né? Na vida do melancólico e vice-versa na vida do sanguíneo. Não tem como ter 2 temperamentos. Não tem, né? Não dá. Assim como o temperamento não muda, o temperamento ele é um só. Ah, mas você tá errada, porque eu já vi gente falando que 90% são... O teste dá isso. Você já fez esses testes? Ele dá 90%. Nunca fez? Não. Eu já fiz. Ele dá 80 e tantos por cento, 90% alguma coisa e tantos por cento outra. Tem uma explicação pra isso, tem uma lógica, não sanguíneo e melancólico, assim, mas tem uma lógica pra isso. Uma coisa importante pra dizer por que não existe mais de um temperamento é o seguinte: temperamento vem lá de trás, tem a ver lá com Grécia Antiga, né? Tem a ver com os humores, né? Com Bile Negra, com... E se a gente volta pra estudar isso tem a ver com excesso. Uhum. E se a gente tá falando de excesso, a gente tá falando de um excesso só. Se eu estou falando de um excesso só, é porque as outras coisas que estão ali estão presentes. Sim. Mas elas não estão em excesso. Então, se você tem dúvida em relação ao seu temperamento, você precisa ir aonde tem mais. O que tem mais? Quais são as maiores características? Quais são o que está em excesso em você nessa sua reação ou nessa sua extroversão, introspecção e por aí vai. Então, o caminho para dizer que só existe um temperamento é porque a gente tá falando de um excesso só. A gente não tá falando de todos os excessos possíveis e imagináveis. Mas o que a gente fala que... nossa, fulano tem uma característica que ela é melancólica, mas parece... É porque existem os aportes, né? Exatamente. E o que é aporte? É você, dentro do... Editor, por favor... Dentro do círculo, você pode estar dentro do quadrante lá, você pode estar um pouquinho mais... Você pode estar encaixado um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo dentro. Mais pra baixo só, né? Você pode estar mais pra seco ou mais pra úmido. Mais pra seco ou mais pra úmido. Você tem aporte seco e aporte úmido. Isso. Então, você pode estar encaixado um pouquinho mais pro outro temperamento. Mas, de novo, o excesso, ele é um só. Não existem 2 temperamentos. Você não pode ser melancólica colérica. Eu já achei que eu fosse uma melancólica colérica até eu entender que eu sou mal educada. Até porque você não tem aporte quente e frio. Né? Exatamente. Então, se você já tá na secura... Você é seco. Você é seco. E aí você pode ser quente ou frio. Uhum. Se você tá na umidade... Você vai ser quente ou frio na umidade. Uhum. O que pode acontecer é um sanguíneo com aporte seco. Que é um sanguíneo um pouquinho mais... retraído. Na dele, retraído, né? Ou um colérico com aporte úmido. Isso a gente pode ter. Uhum. Que é um colérico um pouquinho mais flexível. Tem uma rodinha que foi até a Bel que... Acho que a Bel que desenvolveu aquilo, ficou muito legal. Uhum. Que ela divide o temperamento em 3. Com os aportes. Ela divide cada temperamento... Não é nem com os aportes. É considerando essa questão dos excessos. Dos excessos, boa. Né? Então, teria o colérico puro, né? E aí teria a lava e a faísca. Legal. Né? Que é um colérico... Meia boca. Né? É o que a gente fala de... Tem nada a ver. Mas eu tenho uma tia que é leonina e minha mãe é leonina. E aí a minha tia parece... A gente brinca, minha tia é tipo assim, um leãozinho de pelúcia. E a minha mãe é uma fera. Então, que a gente brinca de signo também, né? Então pode ter a ver com isso. Mas é o que a Gabi falou, né? Lá, Hipócrates, quando desenvolveu essa teoria dos humores, e o Galeno, quando deu uma refinada nesse negócio, lá na Grécia Antiga, eles estavam falando de uma coisa física, que hoje a gente entende que não é mais daquele jeito, que nunca foi daquele jeito, mas eles pegaram essa suposição quanto à fisiologia humana e colocaram uma base filosófica muito boa, muito bacana em cima. E o que a gente usa até hoje não é, essa pessoa tem muita bile negra. Não. A gente olha, realmente pessoas têm esse comportamento, né? E a gente usa o lado filosófico da abordagem dos temperamentos.
que é muito legal, que é muito interessante, que funciona muito bem. Porque esse é um preconceito também que existe. Não, mas isso já foi desprovado, isso já foi refutado, porque a fisiologia humana não é como Hipócrates. Tem sempre um chato, né? Tem sempre um chato. Eu catei aqui o negócio da Bel, a gente pode até colocar depois. Vou botar. Isso. Mas ela fala, né? Terra, ela divide melancólico. A terra pode ser pra pedra, pra cima, e argila pra baixo. Exatamente. São os exemplos. O fogo pode ser faísca, se estiver mais perto do sanguíneo, ou brasa, se estiver mais perto do melancólico. Enfim, não vou falar todos, o Luciano coloca lá na... Eu coloco. Desvendei quem é o editor. Droga. O editor coloca lá pra vocês poderem ver. Quem tá só ouvindo a gente, vou ver se eu boto na descrição. Beleza. Vamos lá. O que mais que a gente tem aí? Edição, café e arrumação da sala? Ai, gente, ele me cansa. Vocês chutam o temperamento do Luciano ou ele já falou? Eu não lembro. Vocês chutam? Já falei. Ah, tá. Coléricos. Então, a gente já sabe que não tem 2 temperamentos. A gente já falou de aportes. E aí as pessoas ficam brigando, né? Porque elas querem saber qual é o melhor. Qual é o melhor temperamento, Gabi? O melancólico é tão perfeccionista que eu não ia nem dizer que é o meu. Porque eu podia dizer que é o melancólico, é o melhor. Mas não, eu tenho dúvida se seria o melancólico. Você tem dúvida entre o colérico e qual? Nenhum teste de áudio supera a minha risada, porque ele provoca a risada. Não tem um melhor temperamento, gente. Para. Vamos parar de teste da capricho aqui. Não tem. Não tem, né? Não então tem. Não brigue com seu coleguinha. Com seu marido. Não brigue com seu marido, não brigue com a sua esposa. Porque eu tô certo, porque eu tenho o melhor temperamento e você tá errada porque seu temperamento não é tão bom não, assim. Gente, não tem um melhor temperamento. O que a gente tem são características diferentes. O Luciano deu um exemplo no início ótimo, né? Ah, mas um melancólico nunca vai poder ser um vendedor? Não, eu acho que devem existir vendedores melancólicos. Sim. Mas a gente sabendo qual é o temperamento, a gente tem que... Eu já falei isso, a gente tem que trabalhar na dificuldade daquele temperamento. A gente tem que educar esse temperamento para extrair dele o melhor. A gente fez um episódio de temperamento sobre a criação das crianças, né? O temperamento e as crianças. O ideal é que os pais entendam sobre temperamento para conseguirem conduzir a educação dos filhos. Eu já vi uma pessoa falar, inclusive, esse negócio de temperamento, então é porque eu tenho que se meu filho é colérico, eu tenho que só desafiar ele, eu vou virar um... Cara, não é isso. É porque se você está com dificuldade na educação, essa pode ser uma ferramenta a mais para você, né? E aí, o legal é o seguinte, né? O temperamento, a gente entende não pra virar pro outro e falar você é paradão porque você é fleumático. Na verdade, é o contrário, né? É pra você olhar pro seu temperamento e entender, olha, eu tenho essas limitações, eu tenho essas tendências, eu tenho, sei lá, inclinações dadas pelo meu temperamento que eu preciso controlar. Então... Uma das grandes vantagens de você olhar sempre pelo lado simbólico do temperamento é que você vai olhar a relação também. Imagina se você precisa esperar seu filho aprender a ler e escrever para ele fazer o teste dele na internet. Ah, sim. Não dá certo, né? Então, sabendo que, por exemplo, eu sou colérico e meu filho é sanguíneo, o que eu vou fazer? Né? Eu sei que eu vou esperar dessa criança uma capacidade de concentração, por exemplo, que ela ainda não tem. Eu sei que eu vou esperar dessa criança uma racionalidade que não é natural para ela. Então eu preciso, na condução da relação, entender essas coisas. E aí eu vou precisar desenvolver uma flexibilidade que talvez eu não tenha. Porque o meu temperamento é seco. Mas que é necessário para o relacionamento com outras pessoas, principalmente com o sanguíneo. Então, serve para a gente ajustar isso. E aí entra um outro nível, que é um nível mais sofisticado. Aí sim é um pouquinho mais complicado, né? Aí sim eu acho que tem umas horinhas de estudo a mais para a gente fazer, que é como é que um pai colérico se relaciona com um filho sanguíneo? Como é que uma mãe melancólica se relaciona com um filho fleumático?
essas interações dos temperamentos são muito interessantes também, né? Como é que você tem a tendência a agir e como é que o temperamento do seu filho recebe aquele tipo de ação. Uhum. E quais são os potenciais problemas que isso pode gerar para você. Porque, por exemplo, se você tem uma filha colérica, ela vai ser competitiva. Então é mais normal que uma filha colérica queira ocupar um espaço na casa que deveria ser da mãe. E se essa mãe for colérica também, a tendência dela talvez seja sair na mão com a filha. Porque ela não vai querer ceder espaço nenhum. Sim. Agora, se essa mãe for fleumática, talvez a tendência dessa mãe seja entregar para a filha todo o espaço que a filha pede. É verdade. E aí, quando você pensa nessas interações, você começa a ver problemas que estão acontecendo com você naquela semana, né? E aí eu acho que é o grande valor da gente fazer essa análise, né? E prestar atenção nessas coisas. E na verdade, você tava falando aí, eu tava pensando, né? Vale a análise de você saber o seu temperamento para você, se autoeducar e conseguir agir com a criança e com o filho. E para tudo, né? Assim, quando você entende o seu... E se debruça, tá? Não adianta também fazer o teste, ouvir o podcast, ler o livro e falar, eu sou melancólico, e nada mais fazer e usar isso como desculpa pro meu tempo. Eu não falo com as pessoas porque eu sou melancólica. Não é implicância, mas a gente chama isso de síndrome de Gabriela, né? Por causa da música. Eu acho que é implicância. Mentira. Eu nasci música. Assim, eu cresci assim. É isso aí, acabou. Exatamente. Então, não pode virar uma bengala. E eu acho que como as pessoas têm falado muito sobre isso, o único cuidado que a gente tem que tomar é isso, né? O temperamento, ele não é uma bengala. Eu sou melancólico, eu não falo com as pessoas. Eu sou colérico, eu falo assim, tem que me entender. É justamente o contrário. É justamente ao contrário. Quando a gente amadurece, a gente tenta moldar esse procedimento. Eu tenho uma questão aqui. A pessoa descobriu o temperamento. Uhum. Vamos lá, eu sou... Não vou usar nenhum dos dois que a gente tem como exemplo aqui. Eu sou fleumático, porque eu acho... Eu tenho uma implicância com fleumáticos. Eu vou dizer isso pra vocês. Porque é uma implicância não, na verdade, até uma preocupação. Porque o fleumático pra mim é difícil de entender o que o fleumático quer. Então, é difícil. Mas vamos lá. Descobri meu temperamento. Só que eu descobri adulta já. E aí eu já tenho toda a minha personalidade em cima desse temperamento. E as minhas ações não batem com o meu temperamento. Isso é possível? Como assim? As suas ações não batem com o seu temperamento? Vamos lá, porque as minhas ações agora, elas já estão influenciadas pela minha personalidade. Eu sou uma pessoa fleumática, vamos lá. Eu sou fleumático, só que o fleumático a gente acabou de dizer que é mais paradão, é mais... quietão. Mas eu sou uma pessoa extremamente... O fleumático é mais introvertido. Eu sou uma pessoa hoje muito extrovertida, muito... É possível isso? É possível a pessoa não bater com... Você já tá educado em vários aspectos, né? Já mudou alguma coisa. Você deu até um pouco de sorte. Uhum. Porque você pegou características, no teu exemplo, que são valiosas, que você não tinha. Então, alguma coisa certa aconteceu na sua educação. O que a gente se preocupa, principalmente quando a gente está falando de criança, é que para você educar um temperamento, você precisa de intenção. Você precisa não necessariamente contar com a sorte o tempo todo. Porque acontece de você nascer certo. Uhum. E aí você não vai ter problema. E aí parece que todo mundo ali entende muito do que tá fazendo. Na verdade, deu sorte. E acontece. E é bom. Também acontece de você dar azar. De repente acontece de uma criança sanguínea ter um pai fleumático, uma mãe melancólica. E o sanguíneo, ele precisa de um aporte emocional, de um aporte afetivo muito mais intenso do que esses pais têm tendência a oferecer. Uhum. E aí vai ter um problema, né? Pode acontecer de você ser uma mãe sanguínea e um pai sanguíneo com um filho fleumático, e aí vocês vão querer
Agir a vida, viajar todo final de semana. Exatamente. E o moleque tá ali na dele, paradão, deixa quieto, né? Vem cá, meu filho, me dá um abraço. Aí dá aquele abraço. Xoxo. Porque não é daquela criança que, né? Então, quando você vai convivendo e você vai percebendo e você tem esse olhar pro outro, né? Porque a grande questão é, você tá olhando pro outro querendo entender o outro. Pra quê? Pra julgar o outro e pra justificar as suas próprias falhas, ou pra tentar melhorar, tentar se adequar, tentar ajudar quem tá ali contigo. Né? A ideia do temperamento, ele tanto pode ser um rótulo, quanto ele pode ser uma baita ferramenta de desenvolvimento de pessoas. Você pode usar temperamento no seu trabalho, pra entender as pessoas que trabalham com você. Então, a grande questão é, eu tô fazendo isso como autoafirmação, ou eu tô fazendo isso como, sei lá, uma forma de viver melhor, de conviver melhor com as pessoas. Aí você vai ter o real valor do que você tá buscando. Exatamente. Da ferramenta. É uma ferramenta. Teve uma pergunta que, na verdade, foi a que chegou no seu Instagram, que é quais são as virtudes que devem ser trabalhadas para cada temperamento. E aí, eu não vou me estender nisso só porque eu tenho uma opinião bem contundente sobre isso. Por quê? Se a gente existe, tá? Tem até um estudo que fala sobre os temperamentos e os vícios de cada temperamento. E se a gente tem vício, a gente tem virtude do outro lado para poder contrapor esses vícios. Só que, se você está falando de uma criança, se você está preocupado com qual virtude desenvolver naquela criança, se você aponta só para aquela virtude daquele temperamento daquela criança, você deixa um monte de coisa para trás. Então, eu acho muito interessante a gente saber quais são os vícios de cada temperamento e a gente saber qual virtude que a gente tem que trabalhar, mas isso é para adulto. Por quê? Porque as crianças, elas precisam ser desenvolvidas, a gente já fez um episódio sobre isso, na infância, nos 4 hábitos básicos e nas virtudes principais ali, geralmente começar pela ordem. Então, eu não acho que é o melhor caminho para educar a criança, olhar para o temperamento e dentro desse temperamento educar a virtude daquele temperamento, porque senão tem coisa que você escorre ali e deixa passar. Eu ia falar isso. Eu acho que quando a gente tá falando de criança, tem uma série de coisas que são relativas. Vou formular melhor. O temperamento está numa pessoa. Antes de pensar em temperamento, você tem que pensar em pessoa. E tem um monte de coisa que a gente pode aprender a desenvolver como ser humano que não necessariamente depende do nosso temperamento. Genéricas, coisas para todos. Exatamente. Tem características que são comuns a todos nós, que são as mais importantes, inclusive. Então a gente precisa ficar bom nisso. O temperamento, ele vai mostrar pra gente algumas falhas que precisam ser corrigidas, algumas qualidades que precisam ser trabalhadas, mas apesar da gente estar falando que a gente constrói uma personalidade em cima do temperamento, tem coisas que vêm antes do temperamento. Sim. Então, quando a gente está falando de criança, a gente foca nessas coisas. Sim. Que vão fazer ela funcionar ali em sociedade. Depois a gente vai pro temperamento. A gente, quando fala das faculdades humanas, por exemplo, que a gente falou lá no início, quando a gente fala de senso comum, a gente está falando de uma coisa super básica, super genérica, comum a todos. Quando a gente fala de razão, também. Aí já vão começar a aparecer algumas diferenças? Sim, mas elas ainda são sutis. Quando a gente chega nos apetites, aí eu acho que realmente começa a fazer um pouco mais de diferença. Mas quando a gente chega nos apetites, a gente já tá falando de quinta camada, né? Então já é uma outra... Já é mais lá na frente. E é engraçado, eu ia até comentar, o Luciano falou sobre isso na formação também. Sobre as camadas e... Enfim. Quando a gente tá falando de apetite, que a gente tá falando lá da quinta camada, não significa que a gente não deva ensinar as crianças a buscar coisas difíceis. Sim.
Porque uma coisa é uma coisa, desenvolver virtude. Só significa que naquele momento aquilo é o mais importante para aquela pessoa. É isso. Aquilo é o mais, não é o exclusivo, mas é o mais relevante. É isso aí. Então a gente precisa levar isso em consideração. É isso aí. Mas não é não é uma questão de abandonar todo o resto para uma coisa só. A gente não é unidimensional dessa forma. Uhum. Não, é porque eu fico com isso na cabeça e bate com a pergunta. Eu já tinha pensado nisso lá na formação. Não é porque as coisas estão lá, tá lá em outra camada, em outra etapa, que eu vou deixar. Eu tenho, uma mãe até me mandou mensagem ontem ou anteontem, falando, lembra do negócio lá da Fortaleza? Essa semana minha filha pediu pra ela tentar ficar sem doce. Cara, então vai, só faz. Não significa que você tem que esperar isso acontecer numa outra etapa do desenvolvimento, só. A minha única questão com virtude para temperamento é essa, porque tem coisas básicas para serem feitas com crianças que independem do temperamento. Independem. Então, viver a vida, né? Vai vivendo a vida e... vai educando nas coisas básicas. Independente do temperamento da sua filha tem que aprender a dormir sozinha. Independente do temperamento da sua filha precisa ter um bom hábito de alimentação. Independente do temperamento da sua filha. Então, não foquem a virtude apenas com o temperamento. Depois que a casa estiver arrumada, a gente olha pro que é específico. Faz o geral primeiro, que vai dar certo. Dá bom. Agora, vamos lá. Última aqui, hein? Temperamento é genético? Faça um exame de sangue e descubra o seu temperamento. Vou vender isso. Tem até dieta do exame de sangue, né? Do tipo sanguíneo. Tem? O pessoal já vendeu muito isso. Dependendo do seu tipo sanguíneo, você tem que comer Acho que eu vou fazer uma parceria com um laboratório. Né? Descubra o seu temperamento a partir da tipagem sanguínea. Não é genético, né? Não é genético, gente. Eu tô brincando aqui. Não é genético. Até porque se fosse genético, eu acho que a gente teria uma tendência, né, na população, sei lá. Não é genético. Dentro de uma família pode ter um sanguíneo, um colérico, um fleumático, um melancólico e tá tudo certo. Eu acho engraçado essa ideia do temperamento genético, porque a gente tende a reduzir tudo hoje a algo que possa ser avaliado em laboratório, né? Científico, né? A ciência empírica, isso. Né? A ciência. Então, a gente tem que... A ideia de trabalhar a análise simbólica, né, dos temperamentos é justamente essa. É tirar um pouquinho dessa carga de achar que você vai fazer um teste de DNA e você vai ter todas as respostas. Que você precisa de um exame de sangue para fazer qualquer coisa. Não é por aí, né? Tem coisas na gente que não são puramente fisiológicas. Muita coisa. Né? Então, não dá para reduzir tudo a um reagente e um tubinho de ensaio. Não tem como. Até porque, e isso a gente fala em vários outros episódios, cara, um pai tem 2 filhos e esses 2 filhos, independente do temperamento, são pessoas diferentes. Exclui o temperamento da ideia. São crianças diferentes, vão reagir à sua bronca de maneiras diferentes. Agora, bota o temperamento na conta. Faz sentido eles reagirem de maneiras diferentes à sua bronca, porque o temperamento dessas crianças é diferente. Então, não é genético. Se você tiver uma quantidade suficiente de filhos, você vai ter um de cada, com certeza, pelo menos, né? Vai ser pulverizado, não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho até legal. Imagina aí, um irmão colérico e um irmão melancólico. Imagina isso dentro de uma casa. Estuda temperamento, porque vai ficar mais fácil pra você. Tenho certeza que fica mais fácil. Porque você querer criar seus filhos que são diferentes de maneira igual é muito injusto. É muito injusto. Não faça isso. Não funciona bem, né? Não funciona. Temos mais alguma coisa? Não. Encerramos as perguntas. Funcionou? Acho que sim. Vamos ver o que o pessoal diz aí. Se você tiver alguma dúvida... Primeiro diga o seu temperamento, né? O Luciano pediu pra vocês colocarem aí qual é o temperamento de vocês. E se ficou alguma dúvida, perguntem que a gente tenta responder. Então é isso, Gabi. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Até a próxima.